O castelo Tanzaku foi testemunha de muitas coisas. Ele viu a ascensão dos shinobi, a queda dos samurais, a ascensão dos 5 grandes países e, com eles, a ascensão das 5 grandes vilas shinobi. Ele permaneceu por muito tempo, mais tempo do que qualquer um poderia se lembrar, e foi um símbolo de estabilidade no mundo todo. Hoje mudou a face do castelo Tanzaku para sempre. O castelo tremia. Ela tremeu de pedra angular a pedra angular, e cada pedra entre elas vibrou no que parecia terror. Em seu grande pátio, uma batalha de proporções épicas se desenrolava. Uma batalha não vista desde os dias caóticos antes da ascensão dos países. Uma batalha não vista desde que Uchiha Madara e Senju Hashirama se enfrentaram no Vale do Fim para decidir o destino de Konohagakure. No majestoso e enorme pátio estavam 2 tremendas feras. Uma era uma anaconda roxa, e a outra era um sapo laranja com a orelha e uma espada. Outra cobra, menor que a roxa, e com escamas marrom-lama, se contorcia sob o sapo, mas era inútil e o volume do sapo simplesmente empurrou o réptil que lutava mais fundo no pântano que o havia imobilizado. Jiraiya estava no topo da cabeça de Gamabunta, observando Manda e Orochimaru com uma expressão triste. Finalmente chegou a esse ponto. Este era o dia que ele temia há anos. Orochimaru e Jiraiya eram amigos, camaradas, irmãos de armas. Eles eram tão diferentes, mas eram inseparáveis. Era uma dicotomia notável. Quando Orochimaru finalmente deixou Konoha, Jiraiya ficou arrasado, mas ele foi atrás do outro Sannin para tentar trazê-lo de volta. Para fazê-lo ver a razão. A batalha entre eles tinha sido cruel e quase custou a vida de ambos. Jiraiya disse a si mesmo que havia perdido seu melhor amigo para sempre e que ele nunca mais voltaria. Por essa razão, o sábio se jogou em seguir Orochimaru e registrar cada pedaço da informação que ele havia desenterrado ao longo das décadas. Mas no fundo do seu coração, Jiraiya tinha esperança. Ele se agarrou à fútil brasa da estúpida, infantil esperança de que Orochimaru poderia ser salvo, que não importava o quão longe o homem pálido caísse, ele poderia encontrar a corda que o levaria de volta à luz. Hoje era um dia que Jiraiya temia porque sabia que se chegasse, Orochimaru estaria além da esperança e eles teriam que terminar aquela batalha que começaram há tanto tempo. O dia havia chegado, Jiraiya pensou tristemente. Ele havia chegado, como seu lado lógico sabia, e agora era hora. Hora de acabar com tudo de uma forma ou de outra. Quando ele acordou naquela manhã, ele sabia. Jiraiya acordou com um bocejo e se espreguiçando. Do lado de fora da janela, o céu estava cinza, carregado de nuvens. Ameaçava chover e o cheiro dela pairava no ar como um aviso a todos de que seria um dia de merda. Combinava com o que ele tinha que fazer, Jiraiya supôs enquanto se levantava e veste a Souji, a Ori e tamancos de madeira antiquados. Ele teria que abrir mão do pergaminho. Se ele fosse danificado em batalha, seria uma dor de cabeça substituí-lo. Ele parou e olhou para o lado do Fulton e sorriu, apesar da seriedade pairando do lado de fora do seu pequeno e aconchegante quarto de hotel/apartamento. Naruto e Gohan, tendo aparentemente se recuperado de sua pequena briga 3 semanas atrás, estavam dividindo um Fulton, ambos esparramados e ocupando o máximo de espaço humanamente possível. De alguma forma, eles inverteram suas posições durante o sono. Os pés de Gohan estavam a apenas alguns centímetros da cabeça de Naruto e vice-versa. Irmãos em tudo, menos no sangue, ele disse com um sorriso e um balançar de cabeça. Ele pegou Naruto o mais gentilmente que pôde, tentando não acordar o garoto, o que na verdade não era tão difícil. A maioria dos shinobi dormia como penas e acordaria se você deixasse cair uma agulha em qualquer lugar a 20 metros deles, mas Naruto e Gohan estavam ambos foraiçoando como se estivessem serrando madeira suficiente para construir Konoha 3 vezes. Cada. Jiraiya deitou Naruto em seu futon desocupado e puxou o cobertor sobre o loiro. Ele se mexeu e rolou, mas continuou dormindo. Jiraiya sorriu novamente. Sem o Iraiaté, ele tinha uma semelhança super forte com seu pai, Namikaze Minato. Essa semelhança só aumentaria conforme ele crescesse.
Se Naruto decidisse deixar o cabelo crescer, a única maneira de saber a diferença entre Naruto e Minato seriam as 6 cicatrizes de bigode em suas bochechas. O Sannin olhou para Naruto por mais um tempo, refletindo sobre como eles se conheceram. Naruto pegou espiando no banheiro feminino enquanto o Genin tentava dominar a técnica de andar na água. Depois de assistir Jiraiya dizimar Ebisu, o estranho tutor ninja, Naruto perseguiu Jiraiya por toda a vila até que ele cedeu e concordou em treinar o loiro. Não que Jiraiya tivesse recusado. Ele sabia quem Naruto era no momento em que pôs os olhos nele. Afinal, era impossível não notar essa semelhança. Na verdade, quando Jiraiya o viu pela primeira vez, sua reação impulsiva foi chamar Naruto de Minato. Sinto muito, Naruto, Jiraiya disse ao garoto adormecido, eu não fui o padrinho que você precisava. Minato me nomeou seu padrinho, confiou em mim com seu cuidado e bem-estar. Eu falhei nisso, assim como falhei em tudo na minha vida. Mas eu vou compensar você, eu prometo. Começando aqui e agora, com a morte de Orochimaru. Ele sorriu carinhosamente, lembrando de todos os momentos divertidos que teve com Naruto e o pai de Naruto antes dele. Apesar de tudo em que ele falhou, e a lista de tarefas era longa, seu tempo com Naruto e Minato era algo que ele não trocaria por nada no mundo. A porta se fechou com um clique sinistro. Shizune estava esperando por ele do lado de fora da sala. Ela parecia tão nervosa quanto Jiraiya se sentia. Pronta? Jiraiya perguntou. A assistente assentiu com um gole. Jiraiya não podia culpá-la. Ela estava indo para uma batalha onde ela realmente não pertencia, contra um inimigo que aterrorizaria uma pessoa comum até a histeria. Ela poderia muito bem estar traindo sua amiga e mentora mais antiga. Já havia passado da hora de pensar 2 vezes. A hora de agir era agora e não havia como voltar atrás. Então vamos. Tsunade olhou por cima do ombro enquanto subia os enormes degraus em direção ao castelo Tanzaku. A enorme cor branca e azul escura das torres as fazia brilhar, mesmo na luz baixa que o céu nublado deixava passar. Ela o encontrou no pátio, exatamente onde ele estivera da última vez. Ele estava parado no mesmo lugar exato, como se não tivesse se movido a semana toda. Kabuto estava com ele, parado à direita e 1 ou 2 passos atrás. Tsunade, Orochimaru ronronou, uma expressão satisfeita no rosto. Retornou finalmente. Poupe-me, Tsunade retrucou. Bem, então eu vou direto ao ponto, o shinobi pálido disse, enquanto Tsunade continuava a avançar, parando quando ela estava a apenas alguns passos de distância. Kabuto aparentemente sentiu perigo porque ele se colocou na frente de Orochimaru protetoramente. Qual é sua resposta? Você matará Naruto por nós. Não vejo por que você não conseguiria fazer isso sozinho, a princesa Lesma respondeu friamente. Você é mais do que poderoso o suficiente para esmagar um genin como um inseto. Não vejo por que tem que ser eu a fazer isso. Ah, eu tenho meus motivos. Você só está me manipulando. Eu sei que você quer matar Naruto por algum motivo e aposto que você está apenas me preparando para levar a culpa. Orochimaru gargalhou. Cuco. Tão perspicaz como sempre, eu vejo. Mas então, eu nunca disse porque eu queria Naruto morto, apenas que eu disse eu oferecia a você, muito graciosamente eu acho, a recompensa bastante generosa de seu amante irmão morto. Ele levantou uma sobrancelha enganosamente leve. Bem, eu acredito que isso nos traz ao assunto em questão. Tsunade, qual é sua resposta? Tsunade olhou feio por mais um segundo antes de cair, a luta saindo dela. Tudo bem. Eu farei isso. Mas é melhor você cumprir sua parte do acordo ou eu juro que farei da sua vida um inferno se você renegar nosso acordo. Claro, Orochimaru respondeu suavemente. O Homem-Cobra fez menção de dar um passo para longe dela, provavelmente para ir embora sem cumprir sua parte do acordo. Ele pensou que tinha Tsunade em seu poder, então não esperava que Tsunade explodisse em movimento e enterrasse o punho na lateral do rosto dele e torcesse sua cabeça mais do que algumas vezes, com os ossos estalando alto. Surpresa, Tsunade cambaleou para trás enquanto Kabuto sorria para o choque dela e Orochimaru começou a rir também. Cuco.
Isso doeu, Tsunade, ele disse com um sorriso de escárnio, sua cabeça girando lentamente de volta para onde pertencia, os ossos soando como se uma centena de pessoas estalassem os dedos ao mesmo tempo. Vejo que você não perdeu sua força sobre-humana depois de todas essas décadas. Orochimaru girou a cabeça algumas vezes, colocando as vértebras restantes no lugar. Você ficou mais assustador, não é? Tsunade perguntou, rolando os ombros e deixando seu Aori escorregar para o chão e voar para longe na brisa. Ela puxou seus rabos de cavalo e os longos cabelos pretos de Orochimaru para um lado. Não sei por que estou tão surpresa. Ela parou de se alongar e olhou feio. Vamos começar. Na verdade, disse Orochimaru, pensei em deixar Kabuto lutar com você antes que você lutasse comigo. Achei que você poderia usar o aquecimento. Não é como se eu tivesse escolha, Tsunade resmungou. Ele vai continuar me atrapalhando se eu for atrás de você diretamente. É verdade, o outro Sannin concordou, recuando alguns metros e deixando Kabuto tomar seu lugar. Espero que você saiba que não vou me conter, garoto, disse Tsunade bruscamente, olhando feio para o médico. Estou preparado para isso, Kabuto respondeu, levantando os óculos. Ele sacou um bisturi pequeno e simples. E eu acredito, Tsunade-sama, que você não conseguirá encostar um dedo em mim. Agora foi a vez de Tsunade levantar uma sobrancelha. Oh! E por que isso? A boca de Kabuto se contorceu em um sorriso ameaçador. Porque você está tremendo muito. Do que você está falando? Eu não, o bisturi de Kabuto brilhou prateado no sol fraco e algo quente e pegajoso respingou por todo o rosto e peito de Tsunade. O coração de Tsunade congelou de repente em seu peito, quando seus olhos encontraram o pulso de Kabuto e o corte cruel que ele já estava tentando curar. O sangue ainda estava fresco em sua mão e pingava na grama com um silêncio que ainda gritava no rosto de Tsunade. Tsunade tocou sua bochecha com cuidado e estremeceu com um pequeno suspiro ao sentir a bagunça pegajosa ali. Seus dedos pálidos ficaram vermelhos e o terror com o qual ela viveu por tanto tempo, a hemofobia, o medo de sangue, começou a tomar conta. Ela sentiu seu pulso e sua respiração começarem a acelerar, cada um tentando ver qual poderia superar o outro. Ela começou a tremer incontrolavelmente e seus pés cederam sob ela, fazendo-a cair no chão. Seus joelhos doíam agora, mas Tsunade mal sentia. Ela simplesmente não conseguia tirar os olhos das pontas dos dedos ensanguentados enquanto imagens horríveis e horripilantes da morte de Dan passavam em avanço rápido e mudo diante de seus olhos, seguidas rapidamente pela morte de Navaki. Não, ela disse asperamente. Não. Pensar que tudo o que é preciso é um pouco de sangue para reduzir a grande Sannin Tsunade a uma massa trêmula e indefesa que até mesmo um genin poderia terminar dormindo. Kabuto se maravilhou. Honestamente, Tsunade-sama, pensei que seria mais difícil do que isso te matar. Ele ergueu seu bisturi ensanguentado enquanto o fazia. Tsunade conseguiu olhar para um instrumento médico, mas o sangue na ponta pequena e afiada rapidamente a forçou a olhar para outro lugar. Acho que vou ter pena de você e cortar sua garganta, Kabuto disse em tom de conversa. Adeus, Tsunade-sama. Ele levantou a lâmina mortal e afiada. O ar assobiava atrás da faca enquanto ela descia. Um borrão disparou do nada e atacou Kabuto. O shinobi assustado deixou cair sua faca, que caiu a apenas alguns centímetros do joelho de Tsunade. Ela observou entorpecida, ainda desligada da realidade. Kabuto, enquanto isso, conseguiu sacudir seu agressor. Era Jiraiya, olhando perigosamente para Orochimaru, que estava observando os procedimentos com um sorriso divertido e braços cruzados até este ponto. Ele não estava mais sorrindo e não estava mais de pé com braços cruzados. Jiraiya, ele rosnou. Droga, você sobreviveu, Jiraiya respondeu com um sorriso irônico. Suponho que era esperar demais que você sangrasse até a morte por causa daquele ferimento Rasengan que eu lhe dei lá na vila, hein? Os olhos de Orochimaru se estreitaram perigosamente com a menção de sua derrota nas mãos do Sage Mod Jiraiya. Como se um ferimento insignificante como esse pudesse me destruir, respondeu o outro. Insignificante? Jiraiya repetiu incrédulo.
Perder um pulmão dificilmente é o que eu chamaria de insignificante. Além disso, quando estou no modo sábio, consigo sentir o chakra melhor do que uma pessoa treinada nele. Jiraiya levantou 2 dedos a 1 polegada de distância. Você estava tão perto de morrer. Não tente ser legal e dizer que eu não te machuquei. A carranca de Orochimaru se aprofundou. Então vamos repetir aquela batalha. Ele perguntou. Vamos ver como você se sai agora que eu sei o que esperar de você e não é 2 contra 1. Acho que a lesma ali se qualificaria como uma segunda pessoa, Jiraiya respondeu casualmente. Assim que ela tirar a cabeça da bunda e realmente perceber que sangue não é algo para se ter medo. Jiraiya se acomodou em uma posição. Mas já que isso não vai acontecer tão cedo, vamos ver o que acontece quando formos mano a mano, hein? Orochimaru enfiou a mão na própria garganta e sacou a Kusanagi. Então vamos começar. Sim. Os 2 correram em direção ao outro e colidiram combates surdos. Kabuto observou os 2 borrões de cor e faíscas com os olhos arregalados. Ele não conseguia nem acompanhar a ação. Orochimaru-sama teria que lidar com Jiraiya sozinho. Não havia lugar para Kabuto naquela batalha. Ele virou seu olhar para Shizune, que tinha chegado com o sábio sapo, levantando seus óculos. Ah, bem, ele disse, fazendo Shizune congelar. Ela estava limpando o sangue de Tsunade, sussurrando palavras reconfortantes para tentar trazer a princesa lesma de volta à luta. Acho que vou matar você, Tsunade-sama, e encerrar o dia. Ele pegou uma faca de aparência mais sinistra com uma lâmina bem curva. Shizune podia sentir a picada da arma só de olhar para ela. Ela se levantou e deu um passo protetor na frente de Tsunade enquanto Kabuto começava a avançar. Ela se pôs em movimento quando ele deu 3 passos. Shizune puxou as mangas de sua blusa e expôs 5 ou 6 pequenos lançadores de senbon amarrados em seu braço. Um puxão hábil de um fio foi tudo o que foi preciso para disparar as engenhocas, enviando 5 agulhas envenenadas em alta velocidade para o rosto de Kabuto. O outro médico girou, a faca brilhando. Ele interceptou cada um e eles caíram inofensivamente no chão. Boa tentativa, mas não o suficiente, ele disse, empurrando os óculos para cima. Shizune não estava lá. Um barulho suave atrás de Kabuto chamou sua atenção e ele girou, os olhos escuros se arregalando quando percebeu que havia subestimado completamente a velocidade de Shizune. Ele mergulhou em um rolamento e o punho de Shizune bateu forte na terra implacável. Para a surpresa de todos, ele cedeu e se dobrou tão efetivamente como se a própria Tsunade o tivesse acertado. Parece que eu subestimei você de novo, Kabuto disse enquanto Shizune se levantava. Eu não acho que minhas informações me disseram que você dominou a grande força de Tsunade-sama. Você realmente achou que depois de viajar com Tsunade-sama por todo esse tempo eu não teria aprendido um truque ou 3? Shizune perguntou, moldando selos de mão. Ela respirou fundo. Limpou. Do Kujiri. Ela exalou uma enorme nuvem roxa de gás de aparência fétida. Kabuto não precisava saber o que havia ali e ele não queria saber. O nome do jutsu claramente implicava que era morte certa para ele. Ele recuou, tentando se distanciar da nuvem, e conseguiu, mas quase perdeu a vida ali mesmo quando mais 5 senbon brilharam da nuvem. Ele se abaixou e engoliu em seco quando sentiu um rasgo na gola de sua camisa. Cuidadosamente, ele o tirou para não furar acidentalmente sua pele, e puxou o chakra para suas mãos, formando os bisturis de chakra com os quais ele era tão proficiente. A nuvem de veneno havia se dissipado o suficiente para não ser mais prejudicial a ele. Com mãos brilhantes e olhos furiosos, ele avançou direto para Shizune, que sacou um par de bombas de fumaça e as jogou a seus pés. A área estava envolta em uma espessa nuvem branca de fumaça e Kabuto não conseguiu parar a tempo, então ele avançou direto para ela. Quase instantaneamente ele percebeu seu erro, uma parte de sua mente notando o cheiro de ovos podres da nuvem. Não era uma bomba de fumaça que Shizune tinha jogado. Era uma bomba de gás. Oh merda! Kabuto gritou quando um novo som chegou aos seus ouvidos. Era o chiado característico de uma etiqueta explosiva prestes a explodir.
A explosão que se seguiu abalou o chão com toda a violência de uma bomba 10 vezes maior explodindo, jogando Kabuto para fora da nuvem. Ele gritou de dor ao pousar com força e começou a rolar para tentar apagar todas as pequenas brasas que tinham se enraizado em suas roupas e começado a arder. Ele conseguiu abafar qualquer fogo e se levantou com um suspiro longo e sofrido. O que há com meus inimigos querendo me queimar vivo? Ele perguntou para ninguém. Primeiro Itachi-san tentou me incendiar usando a Amaterasu e agora isso. Eu irritei o deus do fogo ou algo assim. Não sei sobre isso, Shizune respondeu, sacando um par de kunai, uma para cada mão, mas você poderá perguntar a ele na próxima vida. Os bisturis de chakra de Kabuto desapareceram e ele sacou sua faca de aparência perversa e sua gêmea. Bisturis de chakra não bloqueariam um ataque físico. Ele precisaria de aço para fazer isso. Ele se preparou para o próximo ataque de Shizune, imaginando qual movimento a astuta Kunoichi tiraria de sua bolsa de truques dessa vez. Estrondo do trovão foi o que acordou o Gohan. Ele se sentou assustado, olhando pela janela. Era aquele tipo de escuridão sombria que parecia acalmar a alma mais do que causar qualquer apreensão real. O garoto Saiyajin se levantou e se espreguiçou, sentindo seus músculos ainda queimando suavemente do treino da noite anterior. Ele cerrou a mão direita em um punho e deu alguns socos rápidos. Ele sorriu, satisfeito. Parecia que sua herança e regime de treinamento desumano realmente tinha trabalhado a seu favor na semana ou mais desde que ele recuperou o uso de seu braço. Ainda não estava totalmente bom, mas estava tão perto que Gohan podia sentir o gosto e ele, para falar a verdade, realmente não notou mais a diferença. Ele olhou pela janela novamente. Iria ventar muito forte por aqui em breve. Gohan não sabia se sairia para treinar hoje. Uma pausa seria boa, para permitir que seu corpo descansasse um pouco, e se houvesse algum dia para isso, agora era um momento perfeito. Ele olhou para Naruto, que de alguma forma se enfiou no futon de Jiraiya e se enrolou no cobertor. Provavelmente era uma coisa boa que o próprio Jiraiya não estivesse aqui, caso contrário ele teria feito um grande barulho e provavelmente teria acordado metade do apartamento com a discussão que se seguiria. Falando em Jiraiya, onde ele estava? Ele não estava em nenhum lugar por perto, isso era certo. Talvez ele estivesse em algum lugar da vila. Gohan começou a olhar, fechando os olhos e estendendo seus sentidos para fora. Se ele estivesse completamente acordado, ele teria sido capaz de sentir a cidade inteira, sem problemas, mas como tudo mais em um corpo humano ou Saiyajin, ele precisava de tempo para acordar e se preparar para o dia. Gohan captou um leve lampejo do Ki de Jiraiya, lá longe, do outro lado da cidade. Com ele estavam dois que eram meio familiares, que provavelmente eram Shizune e Tsunade, e mais dois que, os olhos de Gohan se abriram de repente quando ele sentiu o balde de água gelada escorrer por sua espinha. Arrepios percorreram seus braços e de repente ele sentiu muito frio, como se uma bola de gelo tivesse se instalado em seu intestino. Eram Kabuto e Orochimaru. Eles eram os únicos dois com Ki tão ruim. O de Orochimaru especialmente era como um odor ruim, como se alguém tivesse pegado ovos, deixados no sol por 3 dias, então pegado um monte inteiro de fraldas de bebê sujas de uma semana e jogado em cima dos ovos. Gohan aparentemente fez algum tipo de barulho porque Naruto abriu um olho turvo e sentou-se. Gohan? Ele perguntou, limpando o sono de um olho turvo. O que está acontecendo? Parece que você viu um fantasma. Pior, Gohan respondeu, olhando para onde Jiraiya e os outros estavam. Ele podia sentir o Ki de Orochimaru e Jiraiya colidindo de novo enquanto o de Shizune colidia com o de Kabuto. O de Tsunade não estava se movendo, estava oscilando. Não como se ela estivesse morrendo ou algo assim, mas mais como se ela estivesse incerta. Era como se sua própria alma estivesse hesitando em entrar em batalha. E depois do que Gohan tinha visto uma semana atrás do lado de fora daquele bar, não parecia nada confiante, arrogante e grosseira Tsunade. Orochimaru está na cidade. Orochimaru. Naruto repetiu, parecendo estupefato. Você tem certeza? O inferno congelaria antes que eu esquecesse como é esse Ki. Gohan respondeu, franzindo a testa.
Ele está lutando contra Jiraiya-sama, perto daquele castelo grande, eu acho. Shizune-san e Tsunade-sama também estão lá. Shizune-san está lutando contra Kabuto. O que a velha bruxa está fazendo? Naruto exigiu. Ela deveria estar lutando contra Kabuto, não Shizune-nei-san. A carranca de Gohan se aprofundou. Eu não sei. Ela está apenas sentada ali, como se não quisesse lutar. O quê? Depois que ela estava pronta para chutar minha bunda na outra noite. Tem certeza de que estamos falando da mesma velha senhora aqui, Gohan? Positivo. Quem mais poderia ser? Então só há uma coisa a fazer, declarou Naruto enquanto se levantava e começava a vestir suas roupas. O que é isso? Naruto sorriu. Nós iremos ver por nós mesmos. O quê? Você está louco? Estamos falando de Orochimaru, Gohan respondeu em protesto. Se fôssemos, só ficaríamos no caminho. É melhor ficarmos aqui. Podemos esperar até eles voltarem. Naruto ignorou seu amigo e foi até a janela e a abriu, deixando entrar a brisa fria e o doce cheiro da chuva. Como quiser, ele disse por cima do ombro, mas eu vou e pronto. Sem esperar por uma resposta, ele saltou sobre os telhados de Tanzaku. Naruto. Gohan chamou. Sua voz ecoando pelos prédios, mas o ponto laranja que Naruto havia se tornado não diminuiu a velocidade ou mesmo vacilou. Ele manteve um curso constante para o castelo. Gohan sentiu como se tivesse tocado em um fio elétrico energizado quando o Ki de Shizune de repente oscilou e desapareceu um pouco. Shizune-san. Ele gritou, apesar de si mesmo. Que oscilante era o Ki? Isso poderia significar choque ou indecisão. Desvanecer era ruim. Havia apenas duas coisas que o Ki desaparecendo significava. Ou o usuário estava se desligando, improvável nessa situação, já que Kabuto ainda era como um farol para o sexto sentido de Gohan, ou Shizune havia levado um golpe feio e estava um passo mais perto da morte. Droga! Gohan nem se lembrava de ter se jogado pela janela e disparado atrás de Naruto. Ele nem mesmo deu um aviso ao loiro antes de varrê-lo em um passe rápido, jogar Naruto sobre suas costas e aumentar a velocidade, banhando os dois em uma aura de luz azul-branca enquanto Gohan ia ainda mais rápido. Shizune gritou quando seu tornozelo pegou fogo. Ela tentou pular para fora do caminho de um ataque, mas Kabuto foi mais rápido do que o esperado e mal conseguiu tocar seu tornozelo. Infelizmente, com um bisturi de chakra, isso foi tudo que foi necessário e ele cedeu sob ela, fazendo-a cair de joelhos no segundo em que ela colocou o peso nele. Um forte golpe de costas a jogou no chão na frente de Tsunade. Tsunade-sama, por favor, nos ajude. Shizune implorou ao seu mentor. A Sanmi não se mexeu, apenas balançou a cabeça como uma criança assustada, rabos de cavalo voando, e se abraçou, ainda tremendo violentamente. Tsunade-sama. Não vai te fazer bem nenhum, Kabuto disse com uma risada. Ela está com muito medo de fazer qualquer coisa. Você vai morrer defendendo-a e então eu vou matá-la sem nenhum problema. Uma enorme explosão dupla aconteceu na frente deles quando Gamadon e Manda apareceram no campo de batalha. O sorriso de Kabuto se alargou. E parece que Orochimaru-sama está se aproximando para matar. O mundo de Kabuto explodiu quando algo caiu do céu e o arremessou para longe. Ele foi jogado fora de controle no chão até que ele se chocou contra uma pedra e parou abruptamente e dolorosamente. Ele se levantou novamente, estremecendo ao ver quem o havia atingido. Seu choque se transformou em diversão. Ora, se não é Uzumaki Naruto-kun. Já faz um tempo. Ele olhou para cima e viu Gohan restaurado flutuando acima dele. E Gohan-kun também. Kabuto, Naruto rosnou. O que diabos você está fazendo com Shizune-nei-san? Kabuto levantou os óculos com um dedo. Matando-a, ele respondeu francamente. Mas ficarei mais do que feliz em matar você primeiro, se você quiser. Che. Como se você pudesse, Naruto disse, estufando o peito. Eu vou chutar sua bunda com minha nova e incrível técnica. Uma nova técnica? Kabuto perguntou, sorrindo condescendentemente. Isso não é interessante. Será que você consegue me tocar com ela? A sobrancelha de Naruto se contraiu. Kabuto viu e continuou, sabendo que poderia facilmente provocar o loiro.
Claro, isso supondo que você não esteja blefando e tenha realmente desenvolvido uma técnica para me derrotar, o que eu duvido. Não se esqueça, por favor, Naruto-kun, que eu estive em pé de igualdade com Kakashi-san. Ele não foi capaz de me matar, então o que lhe dá a ideia de que você, o pior da sua classe, pode. Não me subestime, Naruto rosnou, atirando uma kunai na cabeça de Kabuto. O traidor de cabelos prateados simplesmente se inclinou para um lado e agarrou a faca pelo anel enquanto ela passava zunindo. Obrigado pela arma, Naruto-kun, disse Kabuto em tom de conversa. Você, Naruto rosnou. Por favor, seja paciente, Kabuto disse suavemente, guardando a faca. Eu vou matar Tsunade-sama agora mesmo e então podemos começar nossa batalha. Ele se lançou para frente. Seu punho brilhou, indo direto para a cabeça de Tsunade. Tsunade-sama. Baa-chan. O rosto de Kabuto era uma máscara de triunfo. Seu punho bateu forte em uma cabeça, mas os olhos de Kabuto se arregalaram quando ele percebeu o que tinha acontecido. Naruto se jogou na frente do ataque, recebendo o golpe que deveria dividir o crânio de Tsunade. Sangue escorria por seu rosto por trás do Ibai-até, mas a dor, se ele ao menos sentia dor, não diminuiu o fogo nos olhos azuis claros de Naruto. Você? Sim, eu, respondeu Naruto. Se você quer machucar a velha senhora, então você terá que passar por mim primeiro. Tsunade estremeceu com a voz de Naruto, mostrando os primeiros sinais de vida em muito tempo. Naruto, ela sussurrou enquanto Shizune se arrastava até o lado de Tsunade e começava a curar seu tornozelo incapacitado. Por quê? Naruto sorriu perigosamente. Kabuto puxou seu punho para trás e deu 1 ou 2 passos para longe do loiro, olhos calculistas, reavaliando Naruto. Aparentemente ele subestimou o Jinchuriki e por uma quantia bem decente. Ainda temos uma aposta, Baa-chan, Naruto respondeu, sem perder o sorriso. E eu acho que é hora de eu coletar. Ele fez um selo de mão em forma de cruz. Kage Bunshin no Jutsu. Ele fez apenas um clone e estendeu a mão. Quando o clone começou a dar tapinhas no ar ao redor da palma do original, Kabuto se perguntou o que o garoto estava fazendo. Quando o ar começou a girar e condensar, puxando mais e mais apertado em um globo de caos giratório de mão, Kabuto sabia. Ele tinha mais de 20 anos. Ele era velho o suficiente para se lembrar da noite em que a Kyuubi atacou, mais importante, ele se lembrava, vagamente, de ter visto aquele jutsu usado antes, exceto que tinha sido usado por outra pessoa loira de olhos azuis, mas Kabuto nunca esqueceria os efeitos. Não. Eu não vou deixar você. Kabuto gritou, correndo para frente, puxando a faca que ele tinha tirado de Naruto apenas 1 ou 2 minutos atrás. Eu não vou deixar você usar isso. Você não tem nenhuma palavra a dizer sobre o assunto. Naruto respondeu. Kabuto esfaqueou. Sangue voou e espirrou no rosto de Naruto, fazendo-o apertar os olhos, mas ele se conteve, a lâmina da kunai cortando bem entre seus dedos médio e anelar, cortando a pele no meio com um corte cruel. Os olhos de Kabuto se arregalaram quando ele percebeu que o aperto de Naruto era inabalável e levaria 1 segundo para quebrá-lo. Kabuto não tinha 1 segundo. O rosto de Tsunade era uma máscara de surpresa e descrença enquanto observava Naruto completar a técnica. Desta vez não havia vento saindo da concha de chakra que ele segurava na mão. Não havia vento uivante atacando. Estava perfeitamente parado. Mas na mão de Naruto, ele segurava um redemoinho, mais caótico que um furacão, movendo-se mais rápido que um tornado. O clone se dissipou. Não é possível, ela respirou. Não há como ele ter completado isso em tão pouco tempo. Então ela se lembrou do que Jiraiya havia lhe dito uma semana atrás. E eu prestaria atenção se fosse você. Já viu o que acontece com pessoas que acabam subestimando-o. Não é bonito. Agora Baa-chan. Naruto gritou enquanto puxava Kabuto em sua direção. É hora de mostrar meu novo jutsu. Rasengan. Kabuto uivou de dor quando sentiu a técnica do Yondaime começar a penetrar em seu estômago. Carne rasgada e rasgada, sangue foi arremessado para todos os lados e Kabuto pôde sentir-se começando a levantar do chão enquanto Naruto empurrava ainda mais fundo. Com um grito sem palavras, Naruto firmou os pés e empurrou.
O mundo de Kabuto se tornou um mar de sangue vermelho e dor incandescente. Ele estava apenas vagamente ciente de ser jogado para longe, o mundo girando descontroladamente ao seu redor. Então tudo isso chegou a um fim abrupto quando ele bateu forte o suficiente em uma pedra para ouvir suas costas estalarem e enviarem lanças de relâmpagos por sua espinha. O silêncio no campo de batalha era completo. Puta merda! Naruto chegou, sem ter outras palavras para descrever seu choque. Ele sabia que, como era a técnica do quarto, ela daria um golpe forte, mas isso era simplesmente impossível. Kabuto estava caído a uns bons 30 metros de distância, mole e imóvel, sua pele rasgada sangrando profusamente. Droga! Eu não pensei que seria tão forte. Ele olhou para sua mão direita, que ainda estava formigando de segurar tanto poder. Acho que acabei de encontrar minha nova técnica favorita. Inacreditável, Tsunade pensou, pasma. Ele realmente fez isso. Ele dominou uma técnica que levou 3 anos para o Undaime e ele fez isso em uma semana. O que diabos ele é? Isso foi incrível. Gohan gritou, pousando ao lado do amigo. Ele estava observando do alto, decidindo deixar Kabuto para Naruto e Orochimaru para Jiraiya, que era mais qualificado para lidar com Sannin em primeiro lugar. Uau! Que poder! Eu sei. Naruto concordou, igualmente surpreso. Eu ainda não consigo acreditar. Um lockout de um só golpe. Parece que sim, Gohan concordou, olhando para a linha que o Rasengan tinha perfurado no chão duro quando ele decolou com Kabuto junto para o passeio. Cara, eu mataria para ter conhecido essa técnica durante os jogos de Cell. Kabuto foi derrotado. Orochimaru perguntou, incrédulo do alto da cabeça de Manda, tendo visto a vitória impressionante pelo canto do olho. Impossível. Não para Naruto, não, Jiraiya respondeu com orgulho na voz. Aquele garoto escalará montanhas para proteger alguém e realizar seu sonho. Ele sorriu enquanto olhava Orochimaru nos olhos. Você não vai vencer aqui. Sério? Vamos ver sobre isso. Orochimaru puxou a Kusanagi novamente, que ele havia embainhado quando a batalha entrou na área de ninjutsu. Vamos ver como ele se sai quando estiver morto. Eu vou ensiná-lo a brincar em uma batalha na qual ele não pertence. Orochimaru arremessou a espada o mais forte que pôde. Não! Jiraiya gritou enquanto a espada passava rapidamente, fora de alcance. Naruto! Naruto estava de costas para Orochimaru e Manda, já que ele estava ajudando Shizune com Tsunade enquanto Gohan observava e ele não ouviu o aviso até que fosse tarde demais. Não me virei até que fosse tarde demais. Gohan estava rindo de algo que Naruto estava dizendo quando o loiro cambaleou de repente. Naruto? Gohan perguntou. Você está bem? Ele parou de falar e 3 pares de olhos se arregalaram quando notaram a lâmina finamente afiada da Kusanagi no Tsurugi saindo do peito de Naruto. O loiro teve tempo apenas de tossir sangue, espirrando sangue em Tsunade novamente, que parecia horrorizada ao ver alguém que tinha uma semelhança tão impressionante com Navaki ficar tão gravemente ferido. Naruto nem teve tempo de fazer mais do que registrar a enorme dor em seu peito antes que seus olhos revirassem e ele tombasse de lado, imóvel. Naruto! Gohan gritou, caindo de joelhos ao lado do amigo. Ele sacudiu o ombro do loiro. Naruto! Ele recuou quando sentiu quão úmida estava a pele de Naruto. E havia mais um problema. O Ki de Naruto estava desaparecendo rapidamente. Jiraiya chegou em seguida, olhando horrorizado para o corpo de seu afilhado. Enquanto os ninjas de Konoha se aglomeravam ao redor do corpo de um deles, Kabuto se levantou, concentrando chakra em suas mãos e pressionando-as contra seu estômago, curando-se dos ferimentos graves que o Rasengan havia causado nele. Orochimaru começou a rir, mas ninguém o ouviu, pois estavam muito focados na tragédia que se estendia no chão diante deles. Uzumaki Sannin fez um gesto, como se estivesse chamando alguém para ele e a espada no peito de Naruto se libertou, flutuou para trás alguns centímetros, então se transformou em uma pequena cobra branca e manchada de sangue que deslizou para longe e rastejou pela perna de Orochimaru para se enrolar em sua mão e se transformar novamente na espada. Naruto! Gohan chamou novamente quando a espada saiu e o sangue começou a fluir livremente do peito de Naruto.
O loiro deu um grito fraco de dor quando a espada foi puxada para fora, mas isso não significou muito nessa situação. Gohan sentiu o mundo se abrir e seus joelhos cederam. Os céus rugiram ameaçadoramente e a chuva começou a sibilar. Encharcou tudo em segundos, mas ninguém se importou. Eles estavam preocupados com outras coisas. Naruto, por favor, Gohan sussurrou, lágrimas queimando em seus olhos, escorrendo por suas bochechas para se misturar com a chuva. Isso não tem mais graça. Levante. Não houve resposta. Não. Gohan gemeu, pressionando as mãos nos olhos. Não. De novo não. Isso não pode acontecer de novo. Ele olhou para as nuvens chorosas acima dele. Eu prometi a mim mesmo que não deixaria isso acontecer. Eu prometi. Eu jurei que não deixaria ninguém machucar meu precioso povo. Você não pode proteger todo mundo, Jiraiya respondeu, colocando uma mão reconfortante no ombro do outro. Pessoas morrem. Naruto sabia dos riscos de ser um shinobi. Gohan não respondeu. Em vez disso, ele começou a tremer, mas Jiraiya não sabia se era de raiva ou tristeza. Nossa missão está completa, disse Orochimaru a Kabuto. Gohan enrijeceu, suas costas ficando rígidas. Ele sacudiu a mão de Jiraiya e se levantou, encarando a morte para Orochimaru. Foi uma sorte que olhares não pudessem matar. Se pudessem, Orochimaru teria morrido ali mesmo. Sua missão? Gohan repetiu, a voz perigosa. Mortal. A intenção de matar estava começando a bater nele em ondas esmagadoras. Que missão? Naruto-kun tem sido nosso objetivo esse tempo todo, Orochimaru respondeu francamente. Obrigado por trazê-lo aqui, Gohan-kun. Sem sua cooperação, teríamos tido muito mais dificuldade em encontrá-lo. Uma raiva como Gohan não sentia há muito tempo irrompeu dentro dele, uma raiva quente que o fez ferver em segundos. O rugido angustiado de raiva saiu de sua garganta, reverberando na extensão vazia de pedras e colinas ondulantes. A raiva, o ódio a si mesmo e a aversão a Orochimaru estavam todos sentados em seu estômago como uma bola de magma incandescente enquanto ele se transformava em uma explosão de luz, sua aura rugindo mais alto do que nunca. Isto de novo? Orochimaru perguntou como uma risadinha. Certamente você está brincando, Gohan-kun. Você não foi capaz de me causar nenhum dano duradouro nesta sua próxima forma. Cale a boca, Gohan rosnou. Mas por dentro ele sabia que Orochimaru estava certo. Então ele pensou sobre isso. Não. Ele estava errado. Totalmente errado. Havia mais uma maneira de dominar Orochimaru. O selo amaldiçoado no pescoço de Gohan queimava como fogo, mas o Saiyajin acolheu a dor, usou-a para reforçar as emoções ardentes que ele estava experimentando agora. Era um selo que continha o próprio poder de Orochimaru. Os lábios de Gohan se curvaram em um sorriso cruel. Ele mataria Orochimaru com seu próprio poder. O Fujaoin ao redor das 3 gotas de chuva desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Gohan se abriu completamente para o poder, permitindo que ele inundasse. Uma nova força correu por ele como uma droga, acordando-o. As cores do mundo ficaram subitamente mais vibrantes, os detalhes cristalinos, o movimento de tudo e de todos diminuiu para rastejamentos desumanos. Gohan, não! Jiraiya gritou quando viu as marcas percorrendo o corpo de Gohan. Cale a boca, Gohan disse categoricamente. Orochimaru começou a rir. Usando o meu próprio selo contra mim. Você tem coragem, Gohan-kun, mas isso não lhe fará bem. O selo amaldiçoado foi criado por mim. Foi administrado por mim. Você realmente acha que ele desobedecerá seu verdadeiro mestre? No segundo em que você tentar me atacar, seu poder fugirá de você e você não será nada novamente. Gohan não respondeu, mas Orochimaru sabia que o garoto viu a verdade. E você corroeria seu próprio corpo e alma com esse poder negro por um garoto. Eu subestimei você, Gohan-kun. Você não passa de um garotinho irracional. Você foi irracional em trazer Naruto-kun aqui. Você foi irracional em acreditar que meu próprio selo amaldiçoado me desafiaria. Orochimaru sorriu horrivelmente. E você certamente foi irracional quando pensou que poderia salvar Naruto-kun.
Gohan enrijeceu-se com as palavras e de repente sua mente voltou ao horror dos jogos de Cell quando Cell, a máquina de matar androide desumana, esmagou a cabeça de 16 com seus pés. Mais um lutador que você poderia ter salvado. Um novo grito de angústia irrompeu de Gohan e com ele veio o poder, enquanto o selo amaldiçoado extraía cada vez mais do seu Ki. Gohan lamentou. Sua aura brilhou mais e mais. Bioeletricidade começou a descascar dele em ondas, crescendo em intensidade até que cada flecha era mais brilhante que um relâmpago, cada raio acompanhado por um estrondo de trovão. O chão ao redor dele se despedaçou, puxado contra a gravidade, voando para o céu como mísseis. O mundo era todo uma luz dourada ofuscante e relâmpagos brilhantes. Todos foram derrubados, enquanto a própria terra abaixo deles começou a tremer como se o próprio planeta estivesse tremendo de medo do poder de Gohan. Seu poder se elevava cada vez mais alto, além de tudo que qualquer um já havia sentido dele, e continuou subindo, disparando cada vez mais alto. Do outro lado do país, o Sandaime estava em seu escritório, pensando nos eventos do último mês e lamentando sua idade, não pela primeira vez, quando a xícara de chá em sua mesa começou a chacoalhar. Ela dançava cada vez mais rápido na superfície de madeira até tombar e derramar seu conteúdo antes de rolar para fora da mesa e se estilhaçar. O escritório inteiro começou a tremer enquanto o chão começou a tremer, como se fosse um monstro despertando de um sono de um tempo interminado. O venerável Okage tropeçou e caiu enquanto as tábuas sob seus pés saltavam como um cavalo selvagem, espalhando cadeiras, papéis e vasos de plantas por todo lugar. Sarutobi se levantou, imaginando o que diabos estava acontecendo, então levantou um braço para proteger os olhos, enquanto as janelas de seu escritório rachavam e explodiam para dentro. Prédios frágeis na cidade que ainda não haviam sido demolidos desmoronavam como castelos de cartas, jogando destroços para todo lado. As pessoas corriam pelas ruas gritando, procurando por qualquer cobertura que pudessem encontrar, enquanto as estantes de livros caíam, pratos em casas caíam de seus armários e se espatifavam no chão, e janelas e postes de luz explodiam por todo lugar com estalos altos. Um vento, visível pelo movimento das árvores e pela curvatura da grama, rugiu sobre a cidade, arrancando telhas inteiras de telhados em segundos, antes de prosseguir. Um brilho dourado se espalhou de uma ponta a outra do horizonte. Sarutobi de repente percebeu o que estava acontecendo. Gohan-kun. Ele respirou enquanto começava a sentir o espírito intenso do garoto de todo o caminho até aqui, mesmo tão longe quanto ele estava. Eu não acredito. Para eu ser capaz de senti-lo em todo o caminho em Konoha. O que foi que ele fez? A resposta para essa pergunta foi rapidamente óbvia para o venerável velho líder. O selo. O segundo selo está se quebrando. No centro do redemoinho, o grito angustiado de Gohan atingiu um tom mais alto, o chão tremendo tão violentamente que apenas o chakra manteve Kabuto, Jiraiya e Orochimaru de pé. Ventos chicoteavam por toda parte, dolorosos em sua intensidade, terríveis em seu poder. O kanji para o número 2 apareceu no peito de Gohan e começou a brilhar, brilhando como o sol, mesmo na luz ofuscante já presente. Gohan, pare! Gritou Jiraiya. Mas ele foi abafado pela cacofonia da raiva de Gohan e soou como se ele tivesse sussurrado, mesmo quando ele gritou a plenos pulmões. Você vai ser nocauteado. Gohan mal era visível no centro da conflagração de poder, uma sombra com marcas brancas brilhantes por todo o corpo. Gohan sentiu como se estivesse pegando fogo, queimando de dentro para fora. Ele sentiu a dor do selo amaldiçoado, sentiu a dor do selo dimensional que havia sido colocado nele meses atrás quando ele chegou a este mundo. Ele sentiu a terrível queimadura dos dois selos interagindo. Ele sentiu a dor que veio da falha em proteger Naruto, e sentiu a dor da perda. Perda de Naruto, e a perda de seu pai. Mas o que ele mais sentia era a raiva indescritível que fervia dentro dele. Sua própria voz gritando era surda em seus ouvidos. Para seus olhos, a luz dourada e branca brilhante que ele estava jogando em todos os lugares não era nada além de raiva carmesim. Ele sentiu a dor da barreira dimensional tentando rejeitá-lo, negá-lo, mas ele seguiu em frente, determinado a levar Orochimaru para o inferno com cada grama de poder que possuía.
Ele jogou a cabeça para trás e uivou com raiva renovada. As gotas de chuva do selo amaldiçoado brilhavam em branco brilhante contra sua sombra, brilhando em branco brilhante como o número 2 em seu peito. O número interagiu com as marcações e ambos se alargaram. A concussão derrubou todos no chão. Shizune, que rastejou até o lado de Naruto para tratá-lo quando Tsunade não o fez, agarrou-se cegamente e conseguiu evitar que o corpo do garoto voasse para longe e provavelmente se machucasse além do reparo. Todos foram atingidos por pedras e destroços voadores. Pareceu durar uma eternidade, um tempo atemporal. A luz de repente se comprimiu, crepitando e faiscando loucamente antes de disparar para o céu e para as nuvens de tempestade ocultas acima. Ela gritou enquanto subia, como se uma Banshee estivesse subindo das profundezas do inferno. Quando a bola de energia estridente estava fora de vista, o silêncio era quase assustador. Apenas o solo devastado permaneceu onde Gohan uma vez esteve. Abruptamente, uma lança dourada de luz disparou de dentro do coração da tempestade e riscou direto para baixo, refazendo o caminho que a massa de energia havia seguido quase exatamente. Ela se espatifou na terra com força suficiente para fazer as próprias fundações do castelo Tanzaku tremerem. Algumas telhas no telhado do venerável castelo deslizaram e choveram sobre os turistas gritando. Um grão de luz dourada brilhou como um carvão do coração do próprio sol e então estourou com um ruído estranho. Era Gohan. Havia olhares atônitos em todos os rostos conscientes presentes. Gohan havia mudado novamente. O poder que emanava dele era inacreditável. Era quase tangível, um poder tão grande que você podia sentir o gosto no ar. Sua aura estava mais brilhante e mais distante de sua pele. Não o abraçava mais como uma chama. Havia uma lacuna muito substancial entre sua carne e as chamas de ouro. A eletricidade crepitava e faiscava ao redor dele. Ele estava muito mais sólido agora e quase mais alto de alguma forma. A mudança mais substancial estava em seu cabelo e comportamento. Até agora, o cabelo de Gohan tinha se tornado dourado, mas não tinha mudado muito além de seu topo de esfregão usual. Agora, cada espeto estava ereto em posição de sentido, exceto por uma franja que varria seu rosto. O efeito deveria ter sido cômico. Ele deveria ter parecido ridículo, com seu cabelo eriçado para todo lado. O efeito foi exatamente o oposto. Ele não parecia engraçado ou estranho. Se alguma coisa, o poder desumano emanando dele e as ondas esmagadoras de intenção de matar no ar fizeram parecer ainda mais intimidador do que sua transformação anterior. Seu comportamento também era diferente. Kabuto já havia lutado com Gohan antes, quando ele fez sua pequena transformação e conseguiu derrotá-lo ao incapacitá-lo. Mas havia algo mais que contribuiu para isso. Era a natureza gentil de Gohan. A natureza gentil de Gohan, mesmo na forma poderosa e mortal de um Super Saiyajin, o havia limitado. Sua relutância em matar, relutância em machucar alguém, havia contido seu punho, ou impedido de desencadear todo o inferno em seus inimigos. Kabuto podia dizer pelo seu porte e pela ira fria em seus olhos que Gohan-kun não se conteria aqui. Cada soco que ele desse durante esta batalha seria para matar, machucar e fazer sangue voar e ossos se quebrarem. Ele liberaria o poder assustador de um Super Saiyajin em todos eles. Quão mais assustado Kabuto ficaria se soubesse que este era Gohan em seu auge. Este não era um simples aumento de poder. Dizer que era um simples aumento de poder seria como comparar a pequena chama de um fósforo à fúria do sol. Esse era o poder que Gohan carregou consigo durante toda a sua vida, o poder que só aparecia quando ele era encurralado ou ficava excepcionalmente irritado. Seu e Bojack cometeram o erro de extrair essa forma em particular, e cada um pagou caro por isso, morrendo nas mãos do jovem adolescente que os enfrentou. Goku viu o poder adormecido de seu filho e trabalhou para extraí-lo. E Gohan tinha acabado de libertá-lo mais uma vez, dessa vez em um mundo que não era o seu, em um lugar que nem deveria saber que ele existia. Super Saiyajin 2 retornou.